número 5. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse texto. Livro de Gênesis, capítulo de número 5. Nós estaremos ouvindo a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo nesse texto, na palavra do Senhor. A mensagem de hoje também será reproduzida no programa Vertentes do Evangelho, que vai ao ar toda segunda-feira, na Rádio Vertentes, aqui da nossa cidade. E também estará subindo, irmãos, para o YouTube do Pastor Abraão, o Spotify também. São canais onde os irmãos também podem estar compartilhando com outras pessoas e abençoando suas vidas por meio da pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jarede. Depois que gerou Jarede, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jarede viveu 172 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jarede 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jarede foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 977 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Amém. Meus irmãos, a maneira como uma pessoa vive, uma família constrói sua história, como uma geração inteira se desenvolveu, é algo que nos chama a atenção. Nós queremos saber como foi a sua história, qual foi o legado que foi deixado. E em Gênesis 4, irmãos, que foi o capítulo que nós refletimos alguns dias atrás,
nós vemos uma linhagem marcada pelo pecado. Este é o grande legado da linhagem daqueles que são descendência de Caim. Nós vimos como na descendência de Caim o pecado é celebrado, como ele se alastrou, como ele se desenvolveu e se manifestou de tantas formas na adoração, nos relacionamentos, na sociedade, a violência ali sendo celebrada. E nós vemos essa marca na descendência de Caim. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 5, o cenário muda. Nós vemos agora não mais uma linhagem que é marcada pelo pecado, pela celebração do pecado, a vanglória do pecado, mas nós vemos uma linhagem de pessoas que são marcadas pela presença de Deus, pelo caminhar com Deus, pessoas que a sua linhagem é marcada pela promessa de Deus, a esperança de Deus, a palavra de Deus, meus irmãos. Essa a linhagem que surge, não é perfeita, não é uma linhagem sem pecado, mas é uma linhagem marcada pela graça de Deus. Aqui, irmãos, o que nós vemos é um novo recomeço. Depois do homem ter caído em pecado, depois de tantas coisas horrorosas estarem acontecendo, nós vemos um recomeço em uma família que caminha com o Senhor, em um povo que se aproxima de Deus. E pensando, irmãos, sobre essas questões, nós iremos refletir nessa noite sobre o seguinte tema: um recomeço glorioso, andando com Deus e esperando em sua promessa. Um recomeço glorioso, andando com Deus e esperando em sua promessa. Antes de qualquer coisa, irmãos, nós podemos observar nos versículos iniciais que há uma introdução daquilo que está sendo dito. É uma recapitulação daquilo que é o plano de Deus. É dito que, mais uma vez, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem, mesmo depois de cair em pecado, ele continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Mas agora a humanidade é marcada pelo pecado. E é marcada não apenas pela semelhança de Deus, mas pela semelhança que é transmitida de geração em geração no que diz respeito ao pecado. Todos são também nascidos em pecados. Deus não anulou o seu plano inicial, Deus não destruiu a humanidade, o homem ainda é a imagem de Deus, o homem é ainda abençoado por Deus. É isso que é enfatizado antes de qualquer coisa que o texto aqui nos apresenta. Mas, em primeiro lugar, meus irmãos, andando com Deus, em meio a toda uma genealogia repetitiva de nasceu, viveu, gerou, morreu, nasceu, viveu, gerou, morreu, algo surpreendente acontece. Uma quebra do padrão acontece, é justamente quando nós chegamos na vida daquilo que é apresentado sobre Enoque. Enoque andou com Deus. Enoque caminhou com Deus. Enoque teve um relacionamento com Deus. Enoque esteve próximo ao Senhor, teve comunhão com o Senhor. A sua vida esteve alinhada com Deus. E aí o texto nos diz que ele foi tomado pelo Senhor. É isso que aparece no texto hebraico. É uma linguagem de suavidade. Não é uma linguagem marcada com pesar, com drama, mas é uma linguagem suave. Deus o tomou para si. É uma expressão que surge apenas 4 vezes em toda a Bíblia. E Deus assim toma Enoque para si, a semelhança daquilo que talvez aconteceu, né, alguns termos semelhantes, com Elias, que foi transladado, Elias que foi levado em uma carruagem, assunto aos céus. O fato é que ele viveu com Deus. Enoque não estava no Éden, ele estava em um mundo pós-queda, mas mesmo assim ele andou com Deus. Então, irmãos, nós podemos refletir sobre o fato de que não é o ambiente que determina o nosso caráter, não é o ambiente que determina a nossa espiritualidade, não é o meio que nós vivemos que vai determinar, irmãos, aquilo que nós podemos viver na nossa fé, mas é uma caminhada com Deus. Enoque andou com Deus, é um relacionamento com Deus. E mesmo, irmãos, em meio a um mundo caído, marcado por homicídios, marcados por violência, marcados por a violência sexual, de certa forma a gente vê isso na linhagem de Lameque, na linhagem de Caim. Ele é um homem que toma 2 mulheres para si. Isso é uma certa violência no que diz
diz respeito à sexualidade, aos relacionamentos. Mas mesmo assim, irmãos, é possível viver uma vida que vai na contramão deste mundo. E nós podemos andar com Deus, caminhar com Deus, confiados em sua graça, no Deus que perdoa os pecados, no Deus que nos sara, no Deus que nos purifica, no Deus que conserta a vida do pecador. Nós podemos ser diferentes, irmãos, e podemos andar com Deus. O Senhor o tomou. Isso aponta na vida de Enoque a vitória sobre a morte. É um vislumbre da redenção, é uma antecipação da esperança eterna daqueles que andam com Deus. Quem anda com Deus saiu da morte para a vida. Quem anda com Deus vai viver eternamente. Quem anda com Deus, meus irmãos, adentrará a eternidade. Neste mundo apóstata, os apóstatas vão experimentar não a vida, mas a morte. Aqueles que não andam com Deus vão experimentar a morte, mas os que andam com o Senhor vão experimentar a vida. Enoque não passou pela morte como outros. Deus o tomou, ele foi divinamente tirado deste mundo e adentrou a glória celestial. Caminhar com alguém não é dar passos ocasionais, é compartilhar direção, é compartilhar ritmo, é compartilhar destino. Enoque caminhou com Deus. Ele procedeu dessa forma. E ao crente convém isso também. Compartilhar com Deus a direção de Deus, o ritmo de Deus, o destino a qual Ele tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que caminham com Ele. Andar com Deus é ter unidade com Deus. Foi isso que Jesus orou na oração do Getsêmani. Ele orou para que nós fôssemos um, não apenas uns com os outros, mas fôssemos um com o próprio Deus. Andar com Deus é ter comunhão com Deus, é ter o mesmo pensamento de Deus, é desejar o que Deus deseja, é viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Trata-se de uma experiência pessoal e relacional. Nós não podemos viver a fé de outros. Porque meu pai ou minha avó foi uma grande mulher de Deus, era uma pessoa que orava muito, era uma pessoa que caminhava com Deus. É necessário, irmãos, nós mesmos termos uma experiência com o Senhor, de caminhada com o Senhor, de viver o Senhor, de saborear e caminhar com Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que vai ser a melhor escolha da nossa vida. É amarmos estar na presença de Deus, é ter deleite em Deus. Enquanto muitos amam as coisas desse mundo, e o que é que há nesse mundo? O apóstolo nos diz, nas cartas de João, o que há nesse mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É o que mais há nesse mundo. As pessoas completamente aos seus vícios, aos seus desejos, a todo tipo de perversidão. Mas aquele que caminha com o Senhor, ele vai amar as coisas de Deus, ele vai andar na luz. Ele vai desejar os frutos do Espírito Santo. Ele vai ter uma fé que caminha com o Senhor, que dá frutos de obediência, que nos coloca em atividade. A fé, o caminhar com Deus não nos deixa passivos. O caminhar com Deus vai gerar em nós atividade, vai nos colocar para frente. Vai fazer, irmãos, com que nós possamos produzir frutos que glorifiquem ao Senhor. O caminhar com Deus exige trabalho, suor espiritual, viver uma vida pela fé, não de braços cruzados, mas caminhando firme, trabalhando e nos dedicando ao Senhor. Caminhando com Deus, irmãos, nós estamos em constante progresso. Nós nunca estamos parados, mas nós estamos sempre sendo aperfeiçoados. Nós estamos sempre, irmãos, abençoando também a vida de outros. Nós estamos sempre, irmãos, sendo instrumentos nas mãos do Senhor. E o Deus com o qual nós andamos, Ele vai renovar as nossas forças. O Deus com o qual nós andamos, Ele vai trazer em nós, irmãos, um renovo espiritual. Por vezes o crente pode se sentir o tanto que fatigado. E Deus, Ele vai trazer renovação. Ele vai renovar a força daquele que está cansado. Ele vai nos dar um novo vigor. O Senhor faz isso na vida daqueles que estão em uma caminhada pela fé.
Aquilo que o diabo mais quer, irmãos, é que o homem ele fique estático, que ele fique parado, que ele fique inerte. Ele não quer, os inimigos da nossa alma, que nós estejamos em uma caminhada, mas Deus está sempre nos chamando para caminhar com Ele. Está sempre nos atraindo à sua presença, está sempre ao nosso lado, nos chamando e nos oportunizando, irmãos, um caminhar com Ele. Enoque andou com Deus. O andar com Deus, irmãos, ele vai ser muito mais do que um simples momento ali de desfrute. É também, irmãos, dar testemunho. Enoque testemunhou. É isso que nos diz em Judas, na carta de Judas, no livro de Judas, no capítulo 1, versículos 14. Ele foi alguém que pregou sobre a justiça de Deus, do Deus que viria para julgar os homens ímpios, para julgar os falsos profetas. Judas, ele foi alguém que deu testemunho com a sua... Enoque foi alguém que deu testemunho com a sua vida prática e com as suas palavras. Uma coisa estava relacionada com a outra. E ele não se envergonhou. Ele não voltou atrás. Ele não se acovardou. Ele pregou uma mensagem difícil no seu tempo. Ele diz, olha, Deus vai vir julgar este mundo. Deus, eis que vejo o Senhor assentado de modo sublime. Ele vai vir para julgar os ímpios. Era esta a mensagem de Enoque. E nós também, irmãos, temos uma mensagem para anunciar a este mundo. Uma mensagem que chama os homens ao arrependimento. Uma mensagem que chama os homens à realidade do juízo vindouro de Deus que há de vir sobre todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Enoque andou com Deus, testemunhando do Senhor. E por fim, ele foi recebido na glória celestial. Esse é o destino de todos aqueles que caminham com o Senhor. É a glória celestial. Esse é o destino, irmãos, de todos aqueles que andam com Deus, que confiam no Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma caminhada que a sua jornada, ela termina na glória. Possamos então, irmãos, caminhar com o Senhor. Nós estamos refletindo, irmãos, sobre um novo recomeço. Esse novo recomeço que acontece em um caminhar com Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é de uma esperança na promessa. Quando nós chegamos nos versículos que mencionam Lameque, nós vemos algo maravilhoso. Nós vemos ele declarar que o seu filho será chamado de Noé. Nós vemos ele dizendo que ele vai nos consolar. Noé traz consigo a ideia de um descanso, de um afago, de uma consolação. Ele diz, ele nos consolará. É uma ideia de paz, de alívio. Isso não é apenas um nome, não é apenas uma declaração qualquer. Ele chama seu filho de Noé não simplesmente porque ele acha bonito, porque acha legal, porque soa em uma tonalidade elegante, mas ele está refletindo, está colocando para fora teologia, esperança, fé e a consciência de que existe um Deus que opera na vida da descendência daqueles que estão unidos ao Senhor. Ele está sendo um instrumento de bênção na vida de gerações futuras. Lameque está agindo como uma expressão de paternidade sagrada. Ele está olhando para os seus filhos não como sendo alguém que está alheio às promessas de Deus, mas ele olha para dentro da sua casa, para os seus filhos, e ele os vê como os filhos do Senhor. Ele olha para os seus filhos e ele os enxerga como aqueles que estão dentro da promessa, da aliança da graça, da perspectiva do Deus que está agindo para trazer um conserto final para todas as coisas. Deus não é apenas o meu Deus, mas Ele também é o Deus do meu filho. Lameque está agindo na perspectiva de que Deus ele vai continuar agindo, de que a cabeça da serpente será esmagada, de que haverá um triunfo final, de que haverá um triunfo final. Isso revela, irmãos, a consciência da queda. Lameque tinha consciência da queda, consciência da sua dolorosa realidade, uma consciência de fé na promessa de Deus. Lameque cria seu filho desde o primeiro momento, olhando para o futuro da redenção,
tendo como base a promessa de Deus. A consciência de Lameque estava apegada àquilo que havia sido dito anteriormente em Gênesis 3,15. Da semente da mulher vai se levantar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Essa é a consciência de Lameque. Ele está confiando na promessa de Deus. Ele está crendo nas palavras do Senhor. Ele está crendo naquilo que o Senhor afirmou. E é como está escrito também, irmãos, lá em Romanos 9, versículo 8, sobre os filhos da promessa. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa. É uma perspectiva espiritual. É estar na promessa de Deus, é sobre os filhos da promessa. É sobre uma linhagem que é preservada em fé, mesmo quando o mundo virou um caos devido ao pecado. E assim, irmãos, que o crente ele olha para os seus filhos. É assim que nós olhamos, irmãos, para os nossos filhos, crendo na promessa de Deus, crendo que há um processo em andamento sendo estabelecido por meio da geração de filhos. Por meio de descendentes, Deus está confirmando o seu plano. E era assim que cada judeu ele esperava na promessa de Deus. Cada filho poderia ser, enfim, o Messias que viria trazer o cumprimento da promessa. Isso é estabelecido finalmente na pessoa de Cristo. Noé é alguém que aponta para Cristo. A pessoa de Noé aponta para aquele que finalmente haveria de trazer a mais plena consolação, como está escrito lá em Isaías, como está escrito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me enviou para consolar todos os que choram. Jesus, ele é aquele que vem para consolar, ele é o descendente para o qual apontam as promessas de Deus, aquele que, por meio do qual haveriam de vir todas as promessas, as bênçãos de Deus sobre toda a humanidade. Como está escrito lá em Gálatas 3,16, ele é o descendente de Abraão, por meio do qual seriam benditas todas as famílias da terra. O Senhor Jesus, ele é aquele que traz as bênçãos de Deus, ele vem para transformar a nossa realidade. E o crente, irmãos, deve andar nessa perspectiva, assim como andou o crente Lameque, na perspectiva da fé. A fé que vai transformar, irmãos, o nosso coração, que vai transformar a maneira como nós enxergamos os nossos filhos. Às vezes é tão difícil, às vezes é tão doloroso criarmos os nossos filhos. Às vezes tem pais que ficam desesperados, ficam na dúvida. Eu não sei se meu filho, de fato, ele é do Senhor. Está sendo tão difícil educá-lo, criá-lo. A paternidade, ela traz consigo um peso muito grande, um fardo muito grande. Mas aí nós olhamos para as promessas de Deus e nós temos uma perspectiva diferente sobre os nossos filhos. E nós abençoamos os nossos filhos e não amaldiçoamos. E nós derramamos a esperança do Senhor sobre o nosso lar. O crente deve andar assim, meus irmãos. A promessa de Deus transforma a nossa vida, transforma o nosso lar, transforma-nos de modo particular, irmãos. Quando nós nos lembramos da promessa de Deus, nós somos renovados. Se nós não tivéssemos promessa, irmãos, se nós não tivéssemos uma palavra de Deus, ia ser difícil nós continuarmos na nossa caminhada cristã. Mas há uma promessa, irmãos, que já se cumpre em nossa vida. O Senhor já enviou o Espírito Santo, o Consolador. Nós temos não apenas uma consolação futura, mas nós temos uma consolação para o tempo presente, para o agora. Nós temos um Deus que caminha conosco. Nós temos um Deus, irmãos, que está manifestando a sua bondade sobre as nossas vidas, da realidade das suas promessas, que toca não apenas o futuro, mas trazem consigo também bênçãos para o tempo presente. E em Jesus Cristo nós temos o sim para todas as promessas de Deus. Olhando, irmãos, não para o nosso mérito, para aquilo que a gente pode produzir de nós mesmos. Às vezes o crente pode ficar um tanto que desanimado, na dúvida, cabisbaixo, dizendo: mas eu não mereço. Eu não sou digno. E de fato, irmãos, nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Mas por Jesus Cristo, nós somos agraciados por Deus. Por Jesus Cristo, nós temos o sim de Deus para todas as suas promessas. A promessa da vida eterna. A promessa de que, por meio dele, nós nos achegamos diante do trono da graça, nós entramos no santo lugar.
A promessa, irmãos, de que por meio de Jesus Cristo nós temos todas as bênçãos, nós vivemos com Deus, nós caminhamos com Deus. Todo fim pode se tornar um começo glorioso. Aqui nós vemos uma família da fé, em um recomeço glorioso. E todos nós, irmãos, podemos experimentar um recomeço glorioso. Existe, desde que o mundo é mundo, duas linhagens. Desde que o homem caiu em pecado. A linhagem de Caim, marcada pelo pecado, e a linhagem da promessa, marcada pela fé. Com qual linhagem a nossa vida se parece? Deus ainda chama pessoas hoje para andar com Ele, para viver pela fé e para esperar na promessa. Que possamos, irmãos, viver na promessa, andar com Deus, experimentar as bênçãos de Deus na nossa vida, desse Deus que está conosco, desse Deus que está ao nosso lado, desse Deus que está presente conosco aqui, que vai continuar presente quando nós retornarmos para o nosso lar, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Que possamos estar, irmãos, unidos ao Senhor, caminhando com Deus e na perspectiva da sua promessa. Amém, meus irmãos? Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Senhor, este mundo é caótico. Quando nós abrimos o noticiário, nós vemos, ó Pai amado, uma devastação de pecado assolando todas as esferas da sociedade. A violência nas cidades pequenas, nas cidades grandes, os abusos sexuais por todos os lugares, o pecado se espalhando por todo lugar. Mas pela misericórdia do Senhor, mesmo em meio a este mundo caótico, nós podemos andar contigo e testemunhar de uma vida de alguém que ama com o Senhor, testemunhar da tua verdade e viver, Senhor, experimentando e aguardando nas tuas promessas. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos estar em uma perspectiva de fé. Ó Pai, que o nosso coração não seja endurecido. Ajuda-nos, Senhor, a termos um recomeço a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos unidos a Cristo. Ajuda-nos a confiarmos não na nossa força particular, mas no Deus que está ao nosso lado, que é o nosso refúgio e fortaleza, como nós iniciamos o culto desta noite. É o Deus presente, é o Deus que está conosco, mesmo quando o mundo está em uma condição caótica. Ó Senhor, que possamos caminhar contigo para a glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos louvar o Senhor com mais um cântico, vamos nos colocar de pé.